E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos sobre assuntos de engenharia, hoje nós iremos desenvolver o dimensionamento de um tanque séptico de seção retangular de câmara em série. Então, vamos aos estudos. Bom, desde já eu gostaria de agradecer ao Yurik Daniel pela participação dele, pela interação com o canal. E foi ele que sugeriu, através deste comentário, que fosse realizado o dimensionamento de um tanque séptico de câmara em série. Ele também questionou, no segundo comentário, sobre a questão da função da segunda câmara na fossa prismática. Essa questão eu vou responder ao final do vídeo, e com isso vamos agora fazer o dimensionamento de um tanque séptico. Sempre que o enunciado nos trouxer um texto, é muito interessante nós organizarmos os nossos dados. Isso facilita demais a resolução do exercício, fazendo com que os dados fiquem sempre visíveis, fiquem fáceis para serem aplicados, tanto nas fórmulas quanto na utilização em tabelas. Então vamos fazer aqui o nosso resumo de dados, né? Nós temos aqui o nosso padrão médio, todos os nossos dados importantes nós iremos selecioná-los e iremos resumi-los aqui no nosso canto do exercício. O grande diferencial desse exercício é que será feito o dimensionamento de uma fossa séptica de câmara em série. Até o momento, nós apenas tínhamos dimensionado tanques sépticos de câmara única. Vamos então começar pelo dimensionamento da nossa população, que é um fator determinante quanto à possibilidade de utilizar ou não o tanque séptico de câmara em série. Esta fórmula, para a obtenção da nossa população, ela pode ser utilizada sempre que nós não sabemos ao certo quantos habitantes há, exatamente na indicação que será atendida pelo tanque séptico. Lembrando a vocês que nós temos um vídeo aqui no canal, onde é apresentado todo um roteiro de cálculo para o dimensionamento do tanque séptico. É muito interessante que vocês já tenham visto esse vídeo para facilitar o entendimento deste vídeo sobre tanque séptico de câmara em série. Por continuidade, esse NPAV é o número de pavimentos da nossa edificação. No caso, nós estamos tratando de uma edificação verticalizada de 2 pavimentos. NAPT é o número de apartamentos por pavimento, que no nosso caso é 2. QS é o número de quartos sociais. QServe é o número de quartos de serviço. Obtemos assim um N igual a 28 habitantes. Esse N igual a 28 habitantes é um valor importante para nós determinarmos a utilização do nosso tanque séptico de câmara em série. Mais à frente irei explicar melhor a vocês. Nosso segundo passo é o cálculo do volume útil, onde a NBR 7229 de 93 nos apresenta esta fórmula, onde nós temos um volume igual a 1000 mais N, abre parênteses, C vezes T, mais K vezes LF. Porém, a literatura, para ser mais específico, utilizando seu livro de Hélio Creder, nos apresenta essa fórmula, onde há um acréscimo de 30% na população quando for utilizada fossa séptica de câmara em série. Este acréscimo de 30%, ele majora a nossa população, ou seja, ele é considerado um fator de segurança quando nós estamos trabalhando com tanque séptico de câmara em série. Essa é uma fórmula bastante interessante e que eu, particularmente, sempre utilizo quando estou dimensionando um tanque séptico de câmara em série. Porém, como nós estamos trabalhando o dimensionamento baseado especificamente na NBR 7229, eu não vou me ater na utilização de fórmula da literatura, embora particularmente eu considere mais segura a utilização de uma fórmula que me apresente esse fator de segurança, esse acréscimo de 30% na população. Essas incógnitas presentes nas fórmulas, elas serão obtidas utilizando-se de tabelas. Este item 5.10 da NBR 7229 de 93, ele trata do número de câmaras. E ele diz que o emprego de câmaras múltiplas em série, ele é recomendado especialmente para tanques de volume pequeno e médio, servindo até 30 pessoas. Lembrando que eu disse a vocês que nós obtivemos
28 habitantes para a nossa edificação. Eu ressaltei que aquele era um dado importante, queria determinar quanto à possibilidade de se utilizar ou não tanque séptico de câmara em série. E aqui também é tratado sobre a relação dos seguintes números de câmara. Como nós estamos utilizando um tanque prismático retangular, iremos poder utilizar duas câmaras em série. Caso fosse utilizado um tanque cilíndrico, há a possibilidade de até 3 câmaras em série. A literatura que eu citei do Hélio Creder é este livro, Instalações Hidráulicas e Sanitárias, do Hélio Creder. É um livro interessantíssimo em questão da área de hidráulica e de sanitária, de instalações sanitárias. Há muitos exemplos resolvidos, exercícios resolvidos, então facilita muito o entendimento de determinados assuntos referentes às áreas de hidráulica e sanitária. Dando continuidade à resolução do nosso exercício, temos utilizar a tabela 1 para encontrarmos a contribuição de área de esgoto e a contribuição de lodo fresco. E para isso, nós iremos utilizar o nosso tipo de edificação, que é a edificação de padrão médio. Vamos aqui na nossa linha e na nossa coluna, né, de tipo de edificação, selecionamos a linha de padrão médio e encontramos então o nosso C igual a 130 e o nosso LF igual a 1. Nosso próximo passo, iremos utilizar essa tabela 2. Inicialmente, vamos fazer uso do N, que é o nosso número de habitantes, e o nosso C, que foi encontrado no passo anterior, igual a 130. Vamos obter a nossa contribuição de área de esgoto, que ao total é de 3.640 litros, vai estar nessa faixa de 3.001 até a 4.500 litros. Com isso, vamos obter um tempo de detenção de 0,83 dias. Lembrando que o tempo para ser utilizado dentro da fórmula, eles têm que estar na unidade dia. Nosso próximo passo, nós iremos encontrar, utilizando-se da tabela 3, a nossa taxa de acumulação de lodo, que é o nosso K. Para isso, nós iremos utilizar a nossa período de limpeza, que é de 3 anos, e a nossa temperatura. Vamos aqui na coluna de temperatura, que é maior que 20, pois a nossa é de 22 graus Celsius, e o nosso período de limpeza a cada 3 anos, onde acontecer aqui a interseção, será o valor do nosso K, que é de 137 dias. Vamos agora para o cálculo de volume. Vamos substituir os valores encontrados nos passos anteriores. Vamos obter então o volume final de aproximadamente 7,86 metros cúbicos. Lembrando que estamos utilizando aqui a fórmula apresentada na NBR 7229 de 93. Só para questão de enriquecer, eu vou também fazer o dimensionamento aqui para encontrarmos o volume do nosso tanque séptico, utilizando a fórmula contida na literatura, no livro do Hélio Creder, onde há um acréscimo de 30% na nossa população. Vamos obter, ao fim, um volume de aproximadamente 9,91 metros cúbicos. Comparando os dois valores, há aí uma diferença de mais de 2 metros cúbicos. Então, é uma diferença significativa. Lembrando que é interessante utilizar no dimensionamento de câmara em série, tanque séptico de câmara em série, a fórmula contida na literatura. Como aqui eu estou me atendo exclusivamente o que está apresentado na NBR 7229, eu vou utilizar o valor encontrado através da fórmula contida na norma, para a questão de didática mesmo. Vou aqui anotar um volume de 7,86 metros cúbicos e vou partir para o próximo passo, que é utilizando a tabela 4, contida na norma 7229, iremos encontrar a nossa altura útil, que através do volume útil, que está nessa faixa de 6 metros cúbicos a 10 metros cúbicos, lembrando que o nosso volume último é de 7,86 metros cúbicos, obteremos uma profundidade mínima de 1,5 m e uma profundidade máxima de 2,5 m. É comum nós utilizarmos a altura útil como sendo a média entre a mínima e a máxima. Com isso, iremos obter uma altura útil igual a 2 metros. Nosso terceiro passo, iremos encontrar a área útil. Nós temos que a área útil é igual ao volume útil dividido pela altura útil. Temos então uma área útil aproximada de 3,93 metros quadrados. Vamos agora retornar ao item 5.10, que trata do número de câmaras. Estamos trabalhando com um tanque retangular prismático,
iremos dimensionar duas câmaras em série. Também é importante nós observarmos o item 5.11, que trata da proporção entre as câmaras. É neste ponto que muitas pessoas se confundem, muitos estudantes e até mesmo alguns profissionais, eles se confundem. Nós temos aqui a proporção de entrada e saída do volume em relação às câmaras. Temos aqui a proporção entre as câmaras, vamos aqui nesse item B, né? De tanque prismático retangular numa relação de 2:1 em volume de entrada para saída. Se confunde um pouco em relação à visualização do volume que será dimensionado, porém, na própria norma há um anexo que ilustra melhor essa questão da distribuição dos volumes. Nós temos aqui um valor muito interessante que diz que a primeira câmara irá acumular 2/3 do volume total. Já a segunda câmara irá acumular 1/3 do volume total. E é justamente isso que nós iremos fazer. Vamos dimensionar a nossa primeira câmara para comportar 2/3 do volume total, e a nossa segunda câmara irá comportar 1/3 do volume total. Para nós visualizarmos melhor, podemos utilizar as fórmulas. Nós temos que o nosso volume útil é igual à área útil vezes a altura útil. Sendo assim, a nossa área útil é igual ao volume útil dividido pela altura útil. E nós temos que observar uma questão bastante importante, que a altura útil ela será constante tanto na primeira câmara quanto na segunda câmara. Com isso, a nossa área 1, que é a área da primeira câmara, ela será 2/3 da minha área útil total. E a minha área 2 será igual a 1/3 da área útil total, considerando que a altura do tanque séptico ela será constante tanto para a primeira câmara quanto para a segunda câmara. Continuando com o nosso dimensionamento, nós vamos para a obtenção das dimensões internas. Estamos dimensionando uma fossa retangular, onde nós temos que a nossa relação entre o nosso comprimento interno e a largura interna, elas têm que estar entre 2 e 4, e a largura interna mínima é igual a 0,8 metros, que isso aqui é disposto em norma. Vamos adotar um x igual a 2, ou seja, a nossa relação vai ser igual a 2. Com isso, o nosso comprimento interno será igual a 2 vezes a nossa largura interna. Vamos aqui aplicar a fórmula. Obtemos então a nossa largura total interna de 1,40 metros, de 1,40 m. Como o nosso C é igual a 2, o nosso comprimento total interno ele será o dobro da nossa largura interna. Ou seja, teremos um comprimento total de 2,80 m. Essas duas fórmulas elas irão resumir basicamente o dimensionamento do tanque séptico de câmara em série. Por quê? Como nós temos o dimensionamento do nosso tanque séptico em função da área, nós temos que a nossa área 1 vai ser igual a 2/3 da área total e a área 2 vai ser igual a 1/3 da área total. Nós também podemos considerar que a largura do tanque séptico ela é constante. Observando aqui nossa planta, nós temos que nossa largura, isso aqui é uma vista em planta. A largura do nosso tanque séptico ela é constante tanto para a primeira câmara, a câmara 1, quanto para a câmara 2. Com isso, a área de cada câmara ela vai variar unicamente em relação ao comprimento de cada câmara, pois tanto a largura como a altura é constante para ambas as câmaras. E aqui nós temos que o nosso C1, que é o nosso comprimento interno da nossa câmara 1, vai ser igual a 2/3 do comprimento total interno, e o C2 vai ser igual ao comprimento total interno dividido por 3. Temos aqui o nosso C1 em amarelo, o C2 aqui em azul, para facilitar a observação desses comprimentos. O nosso comprimento total está aqui em verde. Substituindo os valores, nós iremos encontrar um C1 de 1,87. Lembrando que na obra, o que for executar a construção do tanque séptico não vai medir exatamente 1,87 metros. Com isso, é necessário que nós sempre arredondemos os valores encontrados, os valores quebrados, para números terminados em 0 ou 5, igual é feito em fundações, por exemplo. Iremos obter um comprimento 1 de aproximadamente 1,90 metros. Iremos dimensionar
o nosso comprimento da câmara 2, iremos obter 0,93, vamos então fazer o arredondamento também. Ao fim temos um comprimento da nossa câmara 2, o comprimento C2 igual a 0,95. Iremos fazer então a nossa correção do comprimento total, que o nosso comprimento total, então, após o arredondamento, será igual a 1,90 mais 0,95. Teremos um comprimento total interno de 2,85 metros. Inicialmente era de 2,80, vamos então corrigi-lo. Já corrigimos aqui 2,85 metros e vamos para os próximos passos, aonde teremos a nossa característica construtiva, altura construtiva, largura construtiva e o comprimento construtivo. A nossa altura construtiva será igual à altura útil mais a separação atmosférica de 30 centímetros. Estamos utilizando aqui um ET, que é a espessura da tampa, igual a 10 centímetros, e um EF, que é a espessura do fundo do nosso tanque séptico, igual a 10 centímetros, totalizando uma altura construtiva de 2,5 metros. Vamos agora para a largura construtiva e o comprimento construtivo. A largura construtiva será igual à largura interna mais 2 EP, que é a espessura das paredes. A largura construtiva será igual a 1,40 mais 20 centímetros. Largura construtiva igual a 1,60 m. Já em relação ao comprimento construtivo, nós temos que considerar o comprimento total interno, mais 2 EP, que são as duas paredes externas, mais o PI. Esse PI é a parede interna, é a parede que divide uma câmara e outra. Temos aqui, estamos considerando a espessura de parede de 10 centímetros e a parede interna também de 10 centímetros. Com isso, iremos obter um comprimento total construtivo de 3,15 metros. Temos aqui essa imagem para ilustrar, para facilitar a visualização em relação aos valores obtidos no dimensionamento do tanque séptico. Temos aqui uma altura construtiva de 2,5 metros, uma largura interna aqui de 2,85 metros, a espessura do fundo de 10 centímetros, espessura da tampa de 10 centímetros. Lembrando que tanto a literatura quanto a norma, eles trazem valores que irão determinar a necessidade de haver mais de uma entrada para a inspeção do nosso tanque séptico. Aqui está exemplificado 2 entradas. Na literatura traz que sempre que nós tivermos um comprimento maior que 2 metros, teremos a necessidade de ter mais de uma entrada de inspeção. Isso é necessário ser observado. Outro ponto bastante importante que deve ser observado na norma é em relação a essas áreas vazadas que servem de ligação entre uma câmara a outra do nosso tanque séptico. A norma ela traz algumas especificações referentes a essas áreas de ligação, onde podemos destacar, por exemplo, a dimensão mínima que deve ser de 3 centímetros, dentre outras especificações contidas na norma. Só para não esquecer, né, a segunda indagação referente ao tanque séptico de câmara em série, que o Yurik Daniel levantou, foi em relação à função da segunda câmara na fossa prismática. Eu tenho que salientar que a função é a mesma da primeira, realizar o tratamento do esgoto oriundo da edificação através dos processos de sedimentação, né, decantação e da digestão do referido esgoto. Porém, o que acontece? Com a utilização de tanques sépticos de câmara em série, há a maior eficiência do nosso sistema de tratamento. Com isso, nós teremos um efluente mais clarificado. Pesquisas, estudos e publicações comprovam que, até determinado volume, utilizando de tanques sépticos de câmara em série, há sim uma maior eficiência em relação ao tratamento que ali é realizado. Com isso, nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Em um próximo estudo, nós iremos fazer o dimensionamento de um filtro biológico anaeróbio, que é considerado um sistema complementar de tratamento. Esse sistema de tratamento complementar irá aumentar ainda mais a eficiência do sistema particular de tratamento de esgoto doméstico. Então, aguardo vocês. Até um próximo vídeo e até breve.